gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live do Projeto Mãe Também Namora. Hoje a minha convidada é a Elô. Vamos falar sobre muitas coisas interessantes, como temos falado aqui, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação, que eu tenho dito, né? Tenho pincelado aqui em todas as lives que eu fiz, que eu acredito que é uma das principais bases do relacionamento. Oi, Dani, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho também sobre o contrato do casal, né? O contrato de parceria. Acho que é um assunto bem importante, né? E vamos falar um pouquinho também sobre a organização do tempo que nós precisamos, né? Porque mãe também namora sim. E aí eu quero agradecer a todo mundo que está participando, que tem acompanhado. Se você perdeu alguma coisa, as lives estão salvas aqui no meu IGTV, na série Mãe Também Namora. E tem muito conteúdo bacana, gente, para ajudar na nossa relação de casal, pra gente ter um relacionamento saudável, pra gente ter um relacionamento sexual saudável também. Então, assim, tá muito bacana. Convido o marido para assistir junto, envia para os casais amigos. Ontem, inclusive, a gente teve a participação de um psicólogo aqui. Foi bem bacana poder ouvir o outro lado, né? E aí eu queria pedir para vocês que estão chegando, a Heloísa já chegou aqui também, vou convidar ela para vocês clicarem aqui no aviãozinho e enviar para todo mundo, né? Porque agora também o Instagram tá cheio de atualizações, às vezes não aparece para as pessoas. Deixa eu convidar a Elu para ela participar aqui com a gente. Pra gente também está tudo ok, gente, de imagem, de som, vocês estão vendo bem, estão ouvindo bem. Espero que corra tudo bem. Vamos aguardar aqui a Elu entrar. Olá! Olá, tô vendo aqui que tá tudo E aí, fora de Elu? lugar aqui. Tudo bom? Tudo Boa noite, certo? bem-vinda, Ai, menina, obrigada eu tô muito por ter participado. descabelada, pelo amor de Deus. Tá linda, Tudo bom, Vanessa? tudo bem, você? Eu sei que hoje você tá bem corrida, né? Você tinha falado pra mim. É, Terminou o dia trabalho tá agora há pouco, né? punk. Ainda Isso, nem cheguei em acabou, casa e né? comi rapidinho ali, tem nem 5 minutos que eu sentei aqui. Mas tá bom, eu tô feliz de estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, tá? E Imagina, eu que agradeço. vou ver se eu encaminho aqui para algumas pessoas É enquanto isso, eu tava falando com o você pessoal. estava falando, né? Não, e agora, assim, o Instagram, eu não sei se já apareceu para você, porque agora ele vai atualizando, acho que aos poucos, né? Atualiza Hum, para as pessoas, não atualiza para outras, eu não sei bem como é. uhum, E aí eu tava falando pro pessoal que às vezes acontece, eu já tive convidados que fizeram live comigo de falar assim, olha, eu tive que entrar no seu perfil, porque não apareceu para mim que você estava online, né? Então pedi pro pessoal ajudar, né, mandando para todo mundo poder participar, que eu acho que esse tema é maravilhoso, né? sim, sim, esse E, tema é muito bom. pois é. E aí, assim, eu queria pedir para que você se apresentasse, assim, falasse um pouquinho de você, né, para o pessoal que está chegando aqui que talvez não conheça, não saiba o trabalho lindo que você faz. Queria que você falasse um pouquinho. Então, Vanessa, eu sou psicóloga clínica, eu me formei aqui, eu comecei minha história na PUC-Rio. Então a gente brinca, né, eu e minhas colegas, a gente fala assim, a gente é tudo filha da PUC, né? Legal. Fiz 4 anos de PUC-Rio e aí me mudei do Rio e a vida deu um monte de voltas, vim parar em Uberlândia e terminei a universidade, na Universidade Federal, terminei o curso de psicologia aqui na Universidade Federal de Uberlândia em 98, isso. E desde lá para cá eu tenho trabalhado somente na área clínica. Eu fiz especialização em psicodrama, em hipnose ericksoniana. E aí a gente fala que nesse meio de caminho, psicólogo é assim, né? Quando a gente tem uma linha mais de trabalho mais humanista, a gente tem abertura para encaixar é, uma técnica na outra. Então a gente Uhum. vai somando, né? Então eu utilizo, eu falo assim que eu namoro com a psicologia positiva, que eu tô namorando muito sério com a análise transacional, que são abordagens diferentes, né? Sim. Que ajudam a gente. Então, assim, eu acho que falar esses nomes talvez não faça muito sentido para quem está assistindo. Mas, na Uhum. verdade,
né? Eu gosto de trabalhar de um jeito talvez um pouco mais diretivo, que instrumentalize a pessoa, que a gente use técnicas e ensina a pessoa alguns recursos que ela pode aprender a se pensar, né? E olhar para si com mais clareza de entender seus processos, Sim. né? E com isso eu gosto muito de trabalhar com o público adulto, não atendo criança nem adolescentes, então é só mesmo com o público adulto. E gosto também muito de atender casais. Falar de casal para mim é algo muito bom, Uhum. né? Bom, é A isso que gente vamos tem, falar aqui hoje. é, né? Falar de casal, de casamento, de relacionamento é algo muito bom, faz muito sentido. Não só porque eu acredito na família, eu acredito no casamento, no relacionamento, mas porque nós somos seres humanos e vivemos em conexão uns com os outros, Sim, né? E então, quanto mais a gente puder contribuir para que essas conexões afetivas sejam mais saudáveis, eu acho que é um caminho positivo, com certeza. né? E aí, assim, o projeto nasceu justamente porque eu falo muito aqui para o meu público, né? A minha bandeira aqui é dizer para as mães, porque eu compartilho muito da minha maternidade, eu sou mãe de três, né? Ai, 3! Que gracinha! Três. A minha mais velha tem Aham, 20 anos, e aí eu aham. tenho uma de 7 e uma de 5. Ei, Fê. E, e aí, assim, eu compartilho aqui, assim, que existe vida além da maternidade, porque a maternidade é algo muito intenso e transformador. E daí, por conta disso, muitas vezes nós mesmos e o próprio mundo à nossa volta, a sociedade, as pessoas que estão perto de nós, nos limitam a esse papel, né? E É uma das verdade. principais coisas que eu acredito que seja uma das primeiras, assim, a serem deixadas de lado por conta de achar que você não pode conciliar, é o relacionamento do casal, né? Então, assim, tem tido um retorno muito positivo, assim, eu tenho recebido muitas mensagens, né, nas lives, assim, Uhum, as pessoas têm participado. Então, assim, eu acho que é um ponto muito bacana. E aí eu uhum, queria que a gente começasse, então, efetivamente a falar sobre o tema, né? A gente pontuou algumas uhum. coisas aqui e a gente Aí, a vozinha cuida gostosa aí, cuida de alguém mãe. pergunta. Você não vai conseguir pegar, amor. O papai tá ocupado. Espera só um pouquinho, tá? Deixo. Então, a gente separou aqui, né, alguns pontos para falar, e daí eu queria então que a gente começasse falando sobre esse contrato de parceria do casal, né? Porque eu acho que é uma das coisas que aparece logo ali de cara, né? Nesse sentido que eu falei, de que chegou ali um bebê, principalmente acho que nos primeiros dias e meses, ele precisa muito Uhum, da dedicação, principalmente da mãe, se ele mama em livre demanda e é exclusivamente peito. Então, a mãe tem que ficar ali muito mais disponível, né? Não que o pai não participe. Muitas das vezes a gente não permite. Eu até falei isso um pouco ontem com minha uhum. esposa. Às vezes não Então, permite mesmo. exato. Então, eu acho que isso é um ponto importante para a gente falar, porque eu acho que aí já, se não tiver claro esse contrato de parceria, as coisas já vão começar a desandar, né? Uhum. E o primeiro ponto dentro disso aí é a gente pensar que o casamento ele já é um contrato. A gente assina, né? Às vezes tem casamento que foi morar junto e não assinou papel e acha que não tem contrato. Tem sim, quando vocês tomaram a decisão, o passo, né, de se estabelecerem como um casal e terem uma vida juntos como casal, algo já está implícito que há um contrato. Tem os acordos do casal. Então, o contrato é algo que a gente faz entre adultos, né? E muitas vezes os casais não têm essa clareza de que contrato que faz. E quando você me pergunta e fala sobre a parceria, eu gosto de usar uma metáfora de um conto, uma crônica do Rubem Alves, que se chama Tênis e Frescobol. Então, para você ler ela inteira, ela é curtinha. É só jogar na internet Tênis e Frescobol Rubem Alves que você acha ela. Mas, em Uhum. resumo, é assim: o Rubem Alves trata de uma maneira muito clara a comparação entre o casamento tipo tênis e o casamento tipo frescobol.
né? Sim. O tênis é um jogo de duas pessoas com duas raquetes e uma bola, cada um com uma raquete e uma bola, né? Mas existe uma competição em que eu pontuo fazendo o outro errar, quando o outro erra, quando o outro perde a bola, né? Sim. Então, se o outro não consegue, se o outro me rebate, eu não consigo pegar, eu perdi o ponto, eu não fiz o ponto. Então, ele é um jogo de competição. O frescobol, para a gente que é carioca, né, que talvez quem não é do Rio, talvez não saiba o que é o frescobol, mas é aquelas duas raquetes de madeira com a bolinha de borracha que o pessoal fica jogando na praia. Pá, 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 Praia. pá, pá, pá. É um jogo bem de praia. Mas qual que é a do frescobol? O frescobol, a intenção é que o outro não perca a bola, que a bola não caia nunca. Uhum. Então, eu preciso dessa parceria, porque eu tenho que jogar, eu não vou jogar lá no meio da areia ou lá no meio da água que o outro não vai dar conta de pegar. Sim. Porque aí o jogo vai parar e vai perder a graça. Toda hora para, toda hora para. Uhum. Então, o Exatamente. frescobol é um Interrompe, jogo de né? parceria. Ele é o gostoso é Perfeito. jogar sempre, é o jogar a bola para que o outro possa me rebater e a gente fica nesse Uhum. bate-bola gostoso até a gente cansar e dizer, vamos parar, vamos dar um mergulho, né? Então, essa comparação ilustra bem o que é parceria e o que é competição. Muito, perfeito. Vou procurar depois o texto É, dele. é antigo, nossa, eu lembro disso de um livro de época de, não vou nem falar quando. Eu vou nem te falar quando, né? A parceria do casal, ela tem muito a ver com o seu estilo pessoal, de Uhum. personalidade. Então, às vezes, eu tenho uma personalidade em que eu tenho propensão a fazer parceria, mas às vezes o outro não, às vezes o outro é muito competitivo, e aí entra no Uhum. casamento nesse modelo competitivo também, né? E a competição no casamento faz com que um queira sempre superar, ser melhor, e aí a gente começa a escutar aquelas falas assim, porque você tem horas de descanso, eu não tenho, Uhum. entendeu? Eu não falo da Exatamente. minha necessidade de descanso, eu falo que o outro tem horas de descanso e eu não tenho. Entendeu? Porque você não tem um chefe chato na sua cabeça o dia inteiro. Uhum. Então fica nessa competição de quem que Sim, tem a vida melhor do que o outro. isso, exatamente. Entendeu? Ou, porque eu tenho muito mais trabalho do que você, meu trabalho é mais cansativo e tal. E aí, quando chegam os filhos, principalmente os bebês, o casamento nesse modelo de competição, ele dificilmente vai ter espaço para uma colaboração Sim. na base da cooperação. E é tudo que uma criança precisa, né? Exato, e tudo que uma mãe de menino pequeno precisa Então, é. também. Também, né? E, e também dentro da palavra parceria, eu acho que a gente não pode esquecer, Vanessa, que o filho é do casal, Sim, né? E exatamente. muitas vezes, até culturalmente, o bebê é da mãe. É, a gente falou isso aqui ontem na live com o Jonathan, que assim, até hoje é assim, né? Acontece alguma coisa e as pessoas perguntam assim: você menino não tem mãe, não? Ô menino, sua mãe te Uhum. deu educação, não? Cadê, né? A responsabilidade é da mãe, o filho é da. Tanto que É. é isso, né? Filho da mãe, ninguém Uhum. fala filho do pai. É Filho do verdade. pai, é. Exatamente, a mãe, né? E até culturalmente mesmo, né? A mãe fica com a educação dos filhos em casa, o homem faz outra coisa, né? Então, eu Sim, acho que essa divisão é, que a gente vem trazendo na sociedade, culturalmente, na nossa sociedade patriarcal, ela contribui negativamente para esse lugar ainda, né? Então, quando há a decisão tá, de se ter um tá filho, dando uma travadinha pra mim, Elô. tá, Não sei se o tá pessoal também. travando? Um Tá pouquinho. travando aí? Pra mim tá bom. Agora ficou bom, mas assim, você falou Ficou algumas bom? coisinhas antes que deu uma travada pra mim. Agora eu tô te ouvindo direitinho. Tá bom. Eu vou repetir. Quando o casal
toma a decisão de se tornar pais, ou quando chega a notícia de que a criança vai chegar, às vezes vem no susto, na Uhum. surpresa, os dois têm que ter alguns acordos em relação a isso. Mas é claro que é muito mais fácil a gente traçar esse tipo de acordo quando nós já vivemos um relacionamento de parceria, quando já é natural essa parceria Sim. no casal, né? É, porque eu acho que é exatamente isso que você falou, né? Do modelo que você já vem. Então, se antes Uhum, você tinha essa competitividade, dificilmente agora você vai conseguir se expressar com clareza para dizer que você precisa de um parceiro, né? Que você quer alguém que esteja junto, né? Tanto, e aí, no caso, estou falando tanto da mulher quanto do homem, né? Não só da mãe. Porque é aquilo que uhum, você disse. Se já tinha esse estilo competitivo, na hora de você pedir ajuda, vai soar para outra pessoa que você está se vitimizando, se inferiorizando ou se superiorizando, né? Se colocando num uhum. lugar diferente para dizer que você merece mais ou merece menos, enfim, né? E aí não vai dar certo, não vai fluir, Não, não né? vai fluir. E aí é onde entra a questão de como eu me comunico. Exatamente. Que eu até Como. tenho falado todas as lives e assim, eu sempre falo aqui que eu acho que a comunicação assim, ela é a base de muitas coisas, dos Hum, relacionamentos principalmente e no casamento mais ainda, né? Porque você escolheu estar com aquela pessoa ali, né? O Jonathan estava até uhum. falando ontem, não tem aquela que nem no namoro que assim, ah, hoje eu não tô bem, não vou te ver, hoje brigou, vai cada um pro seu lado. Não, você casou, você tá ali, você dorme, você acorda, você vai ter que olhar para aquela pessoa, não tem jeito, né? Então, assim, se não Aham. tem uma boa comunicação, eu acho que pode ter todas as outras coisas, mas se a comunicação é falha, eu acho que a chance de dar certo, mesmo tendo todas as outras coisas, é muito difícil. É verdade. É verdade. Aprender a se comunicar é uma coisa que a gente precisa de fato aprender, Sim. né? Se a gente pensar na forma de comunicação em geral na nossa sociedade, tá? Vou pegar a nossa sociedade ocidental, ela é uma comunicação muito abusiva. Eu Uhum. geralmente eu tenho um olhar para o outro onde eu avalio o outro, onde eu julgo o outro, né? Onde eu Sim. olho para os pontos. A gente é mais ensinado, mais reforçado a olhar para os pontos negativos e difíceis do que olhar para Tudo. dentro de si, para as próprias necessidades, né? Ou olhar para os pontos positivos. É, a nossa tendência é apontar, né? Eu tiro assim, que é o que você falou, por mim mesmo, pelo meu relacionamento, sabe? Eu tive que aprender. E aí é o que você Uhum, falou, assim, é tão cultural, é tão de educação, que a gente acha que de verdade a gente está comunicando bem, a gente está fazendo correto, né? Eu não acho que em nenhum momento, em nenhum não, né? Na maioria dos momentos, eu não acho que a gente tenha a intenção de não se comunicar de forma correta, né? Mas é o que a gente aprendeu, é a forma como a gente foi educado, é o que você falou, né? A nível de sociedade e tal. Então, normalmente a gente fala assim do outro e não fala de nós. E aí que eu uhum, acho que mora o problema, né? Há uhum, pouco tempo mesmo, assim, a gente teve uma conversa aqui que a gente já tinha tido algumas vezes e que não estava fluindo por isso, né? Pela forma de você, pela questão de não se comunicar da forma correta, né? Aquela coisa no sentido de que, ah, o marido não fez alguma coisa para você e você fala assim, ah, eu não sou especial para você. E não é, mas é assim, você não se sentiu especial porque talvez ele não fez da forma que você gostaria que ele fizesse. uhum, E aí o que você uhum. precisa falar para ele é isso, e não dizer assim, você não me acha especial, você não faz nada para mim, não é? Isso, exatamente o que você disse, quando eu falo você não me acha especial, eu estou falando da minha necessidade de me sentir especial, Uhum, né? exatamente. Exatamente, exatamente.
Então, a gente pode aprender, né, uma forma de nos comunicar que seja mais efetiva, mais assertiva, né? E a gente também tem que entender na nossa história aquilo que a gente traz, os nossos modelos, porque aí eu falo que a gente fica mais esperto, mais atento. Eu começo a olhar para os modelos que eu tenho de comunicação, de relacionamento. Aí eu vou olhar como que se comunicavam na minha casa, como era a comunicação na minha casa, o que era valorizado na minha casa, como que se conseguiam as coisas na minha casa. Entendeu? Se era Sim. na base do grito, da chantagem emocional, ou, ou da coerção, Uhum. ou do jogo da vítima, né, que é um Eu jogo percebo que coercitivo, eu vejo né, que isso influencia muito. influencia, ou modelos de diálogo, Né? isso, às vezes modelos de não falar, de calar, aquilo que é não se fala disso, então também não aprendo a comunicar minhas emoções, meus sentimentos, minhas necessidades, porque às vezes não são, nunca tem lugar, não foram Uhum. validadas, né? E eu vou nesse ambiente, nesse relacionamento primário da nossa vida, que é nós e a nossa mãe, nosso pai, ou a relação deles e deles conosco e entre eles, a gente vai constituindo a nossa forma de comunicar a nossa emoção, a nossa necessidade, a nossa contrariedade, né? Então, a gente tem que tanto olhar para os modelos e as dinâmicas que eu estou usando, né? E também eu posso aprender a, a me comunicar de uma maneira mais efetiva. Sim. Eu vi um recadinho aqui de uma conhecida minha, Vanessa, mostrando que estava tentando assistir, mas estava travando. E aí eu não sei, você tá me vendo? Eu tô te ouvindo super bem, não Eu travou para também. mim. Então, só naquela hora que eu te falei deu uma travadinha, mas agora tá, pra mim tá tudo Uhum, ok. É isso. uhum, ok. Esse pessoal, é, que não tem como, né? A gente tá se vendo bem, então de A repente gente tá se alguém vendo bem, a gente não. É, ao né? pessoal que tiver por aqui, se comenta aqui com a gente Isso. se tiver ou não. Bom, de toda forma, assim, pelo menos todas as que eu fiz, eu tenho conseguido salvar. Espero que Tá, com essa eu também consiga. tá. Eu Então, às vezes, posso. se deu algum problema de conexão, alguma coisa assim, vai ficar Uhum. salva, né? Porque às vezes também pode ser da internet da pessoa e não Pode necessariamente ser, da a gente nossa aqui, nunca né? sabe. A gente nunca sabe se a internet é a É, nossa ou, tá vendo? ou de O quem está pessoal tá assistindo. entrando. Pois é, então Uhum. acho que tá tudo. E Se aí, der algum problema, avisa, eu posso tentar mudar da internet de casa pro 4G, que às vezes o meu 4G funciona melhor. Pode ser, não, aqui né? em casa também tem acontecido isso, porque eu acho que agora o consumo tá maior, né? Muita gente usando e Isso, agora, né? Olha, nessa hora que você entrou, pelo menos no meu feed lá em cima de stories, tinha pelo menos uns cinco sim, lives diferentes. Tava cheinho, verdade, é isso. A cheinho de concorrência gente tá fazendo cheia. lá. Mas aí, Né? assim, Elo, dentro ainda desse tema, né, da comunicação, que eu acho que é muito importante, né? Você Uhum, separou alguns pontos para a gente falar e eu acho que já falamos aqui algumas coisas. uhum, Mas queria que você pontuasse aí o que você acha que é importante, né? Porque, principalmente nesse momento, né, depois da chegada dos filhos, eu acho que é difícil, assim, até a sanidade, né? Muitas vezes, para você conseguir pensar nisso, né? Para você uhum. ver como você está falando. E aí eu acho que tanto de um quanto de outro, né? Muitas vezes, assim, da mãe, porque está ali totalmente envolvida naquela rotina diferente, se descobrindo e descobrindo o novo papel, né? E que nesses Uhum, primeiros momentos, como a gente falou, acho que assim, por alguns anos, né? Ele, ele exige muito de nós, né? Nessa questão da dependência, né? Eu hoje eu entendo que minha avó falava, né? Filho criado, trabalho dobrado, ela estava certíssima.
A minha filha mais velha acha que não. Ela fala, as minhas irmãs dão muito mais trabalho. Não, Que elas são idade ela mais tem mesmo, a dependentes. mais velha? 20. Xux, menina do céu, você tá embebida no formal, o que que é isso? Não, eu comecei cedo mesmo. Então, a questão é a dependência, né? Os menorzinhos, assim, eles precisam mais de nós, da nossa Com supervisão, da certeza. nossa ajuda para realizar as coisas. Então, por alguns anos da nossa vida materna, a gente fica meio que ali à disposição das crianças, né? Acho que por Uhum, isso talvez seja tão difícil viver as outras facetas da mulher além da maternidade. E aí o marido, por sua vez, que eu até falei isso aqui também, eu acho que muitas das vezes a gente coloca eles como coadjuvantes da própria história. Então eles também estão ali, assim, tentando entender aquela novidade, pouco tempo para ficar com o filho, a uhum. maioria dos pais continua trabalhando fora e continua, como você falou, tem problemas no trabalho com os companheiros de trabalho, com o chefe, enfim, com o próprio serviço. E então eu acho que fica difícil para as duas partes, né? Em determinados momentos, tentar ter esse tipo de comunicação, né? Então eu acho importante assim a gente falar sobre alguns pontos que eu acredito que podem ajudar para a gente começar a treinar, porque nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Então, primeiro ponto que eu gostaria de pensar junto é como eu tenho me expressado. A forma que eu tenho, eu vou avaliar, né? Assim, fazendo aqueles, juntando os flashes das conversas, talvez conflituosas, ou o meu modo Uhum, de me expressar, né? Em geral, eu afasto ou eu aproximo o outro no meu modo de me expressar, né? Eu sou atendida de alguma maneira, encontro reciprocidade de acordo com a minha expectativa da conversa, ou o outro começa a pisar duro, sair de salto, né? uhum, Se afasta. Então, assim, é como que eu tenho me expressado. Aquilo, a minha forma de me comunicar gera empatia ou não, né? Então, é um primeiro ponto. Outra, que eu acho que é principal na comunicação, é a escuta. uhum. Eu preciso aprender a escutar, a me escutar em primeiro lugar, para que eu possa escutar o outro. Perfeito. Né? Então eu acho que sem escuta eu preciso eu preciso me escutar, é entrar em contato comigo, como que eu estou naquele momento. Aí eu vou Uhum, entrar em contato com o meu corpo, porque às vezes eu vou dar um exemplo simples, às vezes eu tô com o corpo cansado, extenuado, né? Mas aí eu tô irritada. Eu não sei por que eu tô irritada às vezes. Eu sei que eu tô irritada, mas aí eu vou entender qual que é a minha, eu tô cansada. É como eu tô sentindo. uhum. Eu tô sentindo um grande cansaço. Então eu tenho que me Sim. ouvir. Me ouvir é voltar a minha escuta para mim também. Porque Uhum, e na conversa com o outro, eu tenho que também dar conta de ouvir o outro, escutar o outro. Porque o que acontece? Às vezes a gente se põe e acha que no fundo tá com os ouvidos tampadinhos. Porque aqui dentro a gente está processando a resposta que a gente vai dar, o porquê que ele está falando isso. Eu estou no outro planeta interno aqui, eu não estou escutando, é isso. não é? Então, trabalhar a arte da escuta, ela é muito importante. E escutar é dar lugar para que o outro está me dizendo também dentro de mim. Eu tenho que dar Eu lugar lembro, para o que o outro está dizendo. É dar um lugar eu lembro que em a gente que... fez, eu lembro que a gente fez um grupo de casais numa época, porque eu já Uhum, trabalhei com atendimento para casais junto com meu marido. E uhum. daí um dos exercícios que a gente mandava os casais fazerem, que assim, eu acho que era o mais difícil, era de pelo menos assim, por 3 minutos, você só ia ouvir o que o outro estava falando. Você não podia responder, você não podia argumentar, você não podia interromper. Justamente para exercitar Três isso, assim. minutinhos só. 3 minutinhos, parecia uma vida, assim, era um dos exercícios mais difíceis, mas os que davam mais resultado.
porque daí a gente pedia para fazer, não só ali, né, mas para eles fazerem pelo menos uma vez por semana, ou assim, revezar, né, um dia um faz, outro dia o outro faz, e daí assim, quando você acabasse de ouvir, você também não podia falar nada. Você tinha que ficar com Aham. aquilo e pensar e refletir. E aí, na sua vez de falar no outro dia, na outra semana, se você quisesse comentar sobre aquilo, você podia usar o seu tempo. Ou, então, assim, era bem difícil de fazer, mas eu tenho certeza, assim, que como mudou a nossa vida, porque a gente também fez o exercício, mudou a vida de muitos casais. Olha que legal, que legal. É porque é uma escuta para você escutar e compreender o outro, não uma escuta para você responder ao outro. Porque quando eu Uhum. penso que eu vou ter que responder, eu vou ouvindo e já vou pensando na resposta. Eu já me Isso aí. Você desconectei já do que o outro está levanta o falando. dedo, você já quer, não, peraí, mas é isso. Isso, aqui às vezes a gente faz até o gesto, tá? A cabeça, o olho faz até a expressão assim, né? De que sua Não cabeça já está precisa nem aqui falar. matutando o que você vai responder, não é? Então, é Verdade. isso, né? Porque como além da gente pensar em tudo isso, né, do que eu trago comigo dos meus modelos para eu entender as minhas dinâmicas, quando eu me disponho a aprender uma nova forma, né, eu estou dizendo assim, eu não sou nenhuma especialista, eu estou começando a ler agora e me apaixonei, então eu tenho lido esses dias, me preparando para aprender com mais profundidade, né, que eu acredito que talvez muita gente já deve ter ouvido falar da comunicação não violenta. Sim, me apaixonei assim que tive Eu contato com ela. Pois é, eu tô nesse momento, né? Nesse momento de paixão, de encantamento, de muito desejo de me aprofundar para poder aplicar isso, ensinar os casais isso. Não só os casais, Uhum. né? Todo mundo, mas eu acho que ela é muito, muito efetiva nos Muito, relacionamentos, né? E ela muito parte vida de desse, verdade. isso, e ela parte justamente desse lugar de empatia, que é a sua capacidade de se abrir para ouvir o outro, para compreender o outro. Da mesma maneira que eu primeiro me qual era a minha necessidade, igual a gente deu o exemplo aqui, eu estou cansada. Se eu estou cansada, qual que é a minha necessidade? A minha necessidade de descanso, Uhum. né? É disso que eu estou precisando. Eu preciso descansar. Né? Então isso não tem a ver com o outro. Eu estou irritada, mas não é o outro, é eu que estou cansada. É. Então eu E aí, me para você que está escutei. cansada, não se percebe, não comunica a sua necessidade, qualquer Uhum, coisinha que o outro fizer já vai ser o estopim. isso. E aí quando eu me proponho a escutar o outro para compreender, eu também me conecto com o qual será a necessidade do outro. Então, Uhum. mudando de lugar, se é o outro que está se deparando com a minha irritabilidade, com essa escuta empática, ele pode também raciocinar qual é a necessidade dela, de verdade, por trás dessa, dessa irritabilidade. Porque o que Uhum. acontece? Todo ser humano tem necessidades. São necessidades que são necessidades universais, necessidades básicas. E o nosso bem-estar tem a ver com as nossas necessidades estarem sendo atendidas ou não. Quando as nossas necessidades são atendidas, a gente tende a se sentir bem, a ficar Isso. naquilo que a gente chama de bem-estar. A gente tem Uhum. emoções, sentimentos confortáveis. Quando nós não temos as nossas necessidades atendidas, a gente entra nas emoções negativas, eu não diria, mas desconfortáveis. A gente fica irritado, a gente fica triste, né? A gente fica assustado, entendeu? Então, a E você gente. vê como que é louco, porque assim, nesse momento, principalmente pós a chegada dos filhos, tudo que você precisa para ter um relacionamento saudável e Uhum. chegar à relação sexual de fato é justamente assim, ter as suas necessidades atendidas. Mas o problema é esse, eu acho que parte do autoconhecimento, a gente não se conhece. A A gente não gente não sabe sabe a comunicar nossa o que a gente necessidade. é isso. E aí, Isso. assim, não vai dar certo. E às vezes as necessidades
elas usam os sentimentos como cartão de visita, Uhum. entendeu? Então, assim, às vezes eu estou irritada, então é o que eu estou mostrando, é o meu cartão de visita aqui. Mas qual que é a necessidade que está por trás, de verdade? Entendeu? Então é Uhum. isso. Quando eu penso que eu vou me ouvir, eu vou me observar. O que se passa comigo, para eu identificar exatamente esse sentimento. Entendeu? E aí eu vou ter que diferenciar o que é sentimento, do que é uma opinião sobre o fato, o que é uma observação do que é um julgamento. Uhum. Eu tenho que. Não, E eu acho que aí. isso é muito difícil, porque assim, eu percebo porque eu aprendi a trabalhar isso com as minhas filhas menores, mas não foi algo Uhum, que eu aprendi a trabalhar com a minha mais velha. A gente não é permitido sentir esses sentimentos. Você não pode ficar irritado, você não pode ficar estressado, você não pode sentir raiva, né? A uhum, minha criação foi essa. Isso é inadmissível para uma criança. Minha mãe me olhava e eu tinha que saber o que ela estava pedindo. Então, eu acho que isso é um dos grandes fatores que pesa muito, né? Quando a gente chega a essa vida adulta, você uhum, não foi permitido a você ter esses sentimentos, então você não sabe como lidar com eles, né? E aí é isso que uhum. você falou, você só entrega o cartão de visita e não comunica a necessidade. Isso. E você concorda que a comunicação do sentimento, que para eu entender o sentimento, eu também preciso aprender a descrever o que eu estou sentindo? Sim, Né? é Então, eu isso. preciso aprender a descrever o que eu estou sentindo. Então, eu também preciso desse recurso que você está falando agora, que é do autoconhecimento, da inteligência emocional, para eu Isso saber aí. distinguir o que se passa comigo e nomear isso. Porque quando eu nomeio, eu tenho clareza do que está se Uhum. passando. E aí, a partir do momento que eu tenho clareza, não, mas se eu estou assim, se é isso que eu estou sentindo, do que eu estou precisando aqui agora? Eu posso estar precisando de carinho, posso estar precisando de atenção, eu posso estar precisando de um De leite dormir, de morninho, comer, né? de dormir, isso, de ouvir De um eu tomar te um amo, banho, fazer de xixi um sozinha. isso, né? De dormir uma noite inteira sem menino chorando para acordar. Então, qual que é a minha necessidade? Então, eu Uhum. identifico. E aí, quando eu identifico a minha necessidade, eu tenho condição, então, de fazer um pedido para o outro. Sim. Um pedido mais claro. E porque eu tenho que, quando eu avalio a minha necessidade, pode ser que, se eu tiver bastante adulto, eu posso saber se eu posso pedir para o outro no sentido assim, é da responsabilidade dele isso ou só eu posso fazer isso por mim, o que eu quero Sim. pedir, É. Não, entendeu? usando até o exemplo que você deu, né, de assim, eu tô muito cansada, então eu tô irritada. Muitas das vezes o outro vai te perguntar o que aconteceu, e você vai falando assim, eu tô irritada. Mas tá irritada Uhum. por quê? Ah, porque eu tô irritada, você não me ajuda, e às vezes não tem nada pra ajudar. Você quer que ajude com o quê? Não, não precisa ajudar em nada não, mas na verdade não é. O que você tinha que dizer é Você assim, olha, eu tô adivinha o que eu estou irritada. precisando? Tipo, eu tô cansada. Mas é o que você falou, às vezes, assim, a gente não reconhece, e às vezes a gente reconhece e também não sabe dizer ou não quer dizer por Uhum. orgulho, por causa da questão da competição que a gente falou. Então, né, se você sabe comunicar, não, olha só, eu tô muito Uhum. cansada. Você pode segurar essa criança aqui 2 minutos, fica pelo menos aqui do meu lado, me dá a mão pra quando a criança acordar, você pega ela e traz pra mim. Ou tipo, você pode dar janta pra eu poder Uhum. tomar um banho, pra eu poder fazer um xixi, né? Mas aí você fala assim, não, eu tô irritada, porque ninguém me ajuda com nada, e não quero nada, também não precisa, né? Vai Aí ficar por não isso vai em mesmo. lugar nenhum, né? Aí É, não vai ter o parceiro nunca, né? nunca. Aí Nem vai ele você, nem reclamar. você ele. Isso, né? Então, poder comunicar a sua necessidade é de uma maneira fazendo um pedido, mas eu tenho que identificar isso primeiro. Eu estou irritada, eu preciso descansar, e você pode, né, gostaria que aí a ação concreta. Senão eu falo assim, eu preciso que você me apoie. O que é isso? Como é que eu vou É. saber que você está se sentindo apoiado? É uma Não, e palavra aí muito quando o outro ainda vaga. pergunta, pois é, e quando o outro ainda pergunta assim, não, mas você quer apoio em quê? Não, você não entende nada, não é? Isso, né?
O Mas Jonathan o até que é estava falando apoio aqui para ontem, que você? assim, você chega em casa, a mulher tá de cara emburrada, você pergunta, o que que aconteceu? Foi nada. Pro homem, nada é nada. Então, assim, você falou que não foi nada, não é nada. Não Ele foi vai deitar do nada, seu ué, lado mas de noite, vai procurar você e... Ué, gente, por que que não? Você falou que não foi nada. na verdade, talvez os homens tenham uma maior capacidade de conversarem a partir do adulto, né? Porque se Uhum, eu pergunto o que houve com você e você me diz que foi nada, eu considero você uma pessoa adulta. sim. Então, eu vou ouvir você e tá tudo bem, né? É. Tá tudo certo, então tá. Porque você, como adulto, você pode escolher me falar ou não falar e responder. Então, se não Uhum, foi nada, eu acredito, ok. é. Né? Eu não tenho que fazer o papel de papai protetor, vou dizer, Investigador, não, mas é. eu sei. Investigador, não, eu sei que tem algo errado e Tem tal. certeza que Aí não fica aquele tem? joguinho da mãe, ai, não, não sei o quê, aquele joguinho que dá preguiça só de pensar, né? Verdade. Que vira o jogo, Uhum, né? é isso. Que tem que vir né, alguém, é a hora do príncipe encantado vir salvar a princesa. Pois é. Né? E simplesmente os homens são mais práticos, mais objetivos. E com certeza Não que devem ser muito mais necessariamente. felizes do que nós por causa disso. Ficar É, muito mais não leve que a vida, assim. necessariamente eles consigam comunicar de forma não violenta, mas eu acho que eles se Isso. comunicam melhor no sentido de que eles são claros, né? Se você Uhum, pergunta, aconteceu alguma coisa? Ou ele vai te dizer nada porque não foi nada, ou ele vai te dizer aconteceu, não quero conversar agora, não quero falar, tô aqui pensando, ou ele vai dizer uhum, aconteceu e explicar o que aconteceu, né? Quando uhum. você pergunta para ele assim, ah, o que que você quer comer hoje? Provavelmente ele vai dizer o que que você quer comer. Ou se ele disser, ah, não, escolhe você, significa que o que você der ele vai achar bom. A gente não, né? Uhum. O que que você quer comer? Ah, não sei, tanto faz. Aí ele vai e Aí traz ele um fala, ah, lanche, então uma tá. pizza. Aí você fala, ah, não queria isso. Ah, mas você disse tanto faz, né? É, é verdade, é verdade. Falou tudo. Mas é por aí, então, sabe? A gente precisa diferenciar, assim, o que que a gente está observando. Então, isso vale para os dois. O que eu observo? Eu observo que talvez hoje você não tenha nem conseguido pentear o cabelo, por exemplo. É uma Uhum, observação, mas será que isso é uma observação ou é uma imaginação minha? uhum, Entendeu? sim. Né? Então eu posso dizer assim, o cabelo está desalinhado, mas não quer dizer que você não tenha penteado. Uhum, Percebe a diferença? sim. Então eu tenho que me ater ao fato, me ater ao fato. E não a minha imaginação sobre o fato, ou meu julgamento ou opinião sobre o fato, Sim. né? É, eu tenho que ter consciência dos meus sentimentos e me responsabilizar por eles. Os sentimentos são meus. O outro não foi o outro que me fez sentir assim. Ninguém tem Uhum. capacidade de fazer a gente sentir nada. Pode ser um estímulo, mas o sentimento pertence a mim. Porque Mas eu eu acho posso, que eu respondo assim, mas o outro pode não responder assim. Pode é. responder com outro sentimento para aquele estímulo. Por isso que o sentimento eu tenho que me responsabilizar. Eu acho que esse é Entendeu? um das nossas principais questões, né? E eu acho Uhum, que isso também é muito de educação, é muito de sociedade. A gente está uhum, sempre querendo responsabilizar o outro de alguma coisa. E essa coisa uhum. de se sentir assim, eu acho que é o mais difícil da gente ter clareza, né? Isso. É, que aí é até um pouco daquela questão que eu falei, né? Assim, eu não me sinto especial quando você faz dessa forma. E aí não quer dizer que, assim, o outro é culpado por eu não me sentir especial. Ele talvez tenha feito tudo que aos olhos dele era suficiente, era o que Para ele você dava se conta de sentir fazer, especial. era o que Uhum, ele achava que eu gostaria, é a leitura dele, uhum, né? A gente até falou aqui sobre as linguagens, né? A Fabiola conta muito isso sobre o casamento dela, né? aham, Que aham. eram linguagens diferentes, e aí fazia para o outro na linguagem dele e falava assim, nossa, né? Mas para mim eu Fiz achava que tudo. estava colocando. Exato. E aí É. é isso. Então, assim,
é você reconhecer e falar assim, olha, eu sei que você fez, eu sei que você me acha, mas para a minha leitura, né, eu não me senti. E aí, assim, eu não estou te responsabilizando por isso. É muito difícil, muito Então, difícil. o que eu preciso que você faça para que eu me sinta especial. E aí, quando eu Uhum, expresso o pedido ele tem que ser de uma forma positiva. Eu tenho que nomear ações concretas para o outro, fazer positivamente. Eu não quero ser. Eu gostaria que você não chegasse tarde. Isso não é um pedido positivo, é. né? É uma Então, eu ordem de gostaria que. gentileza. Isso, né? Então, isso é outra questão, isso aí já é outra história. Então, eu tenho que fazer meu pedido de forma positiva, né? Daquilo que eu preciso do outro, para que eu possa ter um mínimo de chance. Agora, qual que é a segunda questão? Quando eu faço um pedido é só um pedido, e não uma exigência, Uhum. entendeu? Então, eu tenho que diferenciar. Pedidos são pedidos, é só um pedido. É, Aí eu não falo assim, quer ah, mas dizer que você vai. É. eu vivo pedindo para ele chegar cedo, ele nunca chega cedo em casa, né? É, não quer dizer que Mas você vai então, pedir e aquilo isso é que uma você vai garantia de que o ser, outro vai fazer do vai, jeitinho que você quer, né? E aí exato. é importante pontuar isso, porque daí você acha assim, não, mas eu comuniquei de forma clara, objetiva, Uhum, não violenta, cumprir todos esses pontos. E ele não fez. Aí uhum, você vai acabar aí com a comunicação não violenta, porque aí você vai chegar para o outro falando isso. Ah, mas eu falei, mas eu pedi, mas eu uhum. disse de forma clara. Mas Você não fez, a gente, né? E aí a gente volta pro mesmo ponto. é, e outra coisa, né? Além disso, tem que pensar, às vezes eu tenho é, um treinamento nesse tipo de comunicação. Às vezes eu estou um passo à frente nessa prática, porque isso é um aprendizado que a gente vai praticando e aprendendo né, melhorando tal. Mas às vezes o outro não tem. Uhum, Né? Então, eu tenho que lembrar que dentro da proposta de uma comunicação eficiente, existe também como eu ou não só da escuta, mas como eu dou conta de perceber a necessidade do outro. uhum, Então, se verdade. ele não me atende e se ele não me responde, às vezes há algo que é uma necessidade dele que também não está sendo atendida de alguma maneira, que ele não está expressando. Não, é assim, eu acho que é isso que você falou. É, esse termo, né, comunicação não violenta, é algo muito recente. É, É, né, e tem livro, tem estudo, tem vídeos maravilhosos. Por exemplo, eu uhum, só fui ter essa clareza que eu tenho hoje e que a gente está abordando diversos pontos aqui, depois que eu tive uhum, contato com a comunicação não violenta de verdade, né? Assim, uhum, eu acho, eu percebi quando eu comecei a me aprofundar que muitas das coisas eu já fazia sem saber que era. Mas foi uhum, ficando mais claro para mim a partir do momento que eu pude conhecer isso. E aí, assim, a gente sabe que a maioria, né, muitos casais não têm acesso a isso. E normalmente, assim, a gente uhum, mulher ainda é mais curiosa, ainda pesquisa mais, ainda gosta mais, né? A Fabíola até fala isso, que uhum. a gente costuma movimentar a relação. O homem não, né? E às vezes você vai até falar, tem muito homem que vai achar assim, ah, é bobeira isso aí, não vou ler esse livro, não vou ver esse vídeo, isso aí que você está falando é para puxar sardinha para o seu lado, né? A gente, nós tivemos a oportunidade de fazer terapia de casal antes de casar. E eu Ah, lembro que que assim, no coisa início, boa. eu lembro que no início da terapia, a gente entrava, conversava com a terapeuta, ela falava, sempre dava atividades, nananã e tal. E vocês entenderam? Tá tudo ok? Querem falar mais alguma coisa? Tá. Quando a gente fechava a porta, ele falava assim: eu não vou fazer isso. Isso que ela falou não tem cabimento. Meu Deus, não tô acreditando. Ele achava isso assim, não, ela tá do seu lado, ela combinou com você, sabe? Então, assim, tem essa questão que a gente precisa ter essa ciência, como você falou, que Aham, não quer dizer que assim, por isso que eu tenho feito essa série de lives, de cada uma com um tema, que, por exemplo, esse foi um tema que a gente abordou aqui, eu conversei com a Daisy.
E que ela falou isso, não é por merecimento. Ah, não, mas o que adianta? Eu não vou fazer comunicação não violenta nenhuma. Ele não faz, ele não tá nem Ah, aí, né? Ele não sabe aham, se comunicar e, além de tudo, não escuta quando eu faço a minha comunicação direitinho. Então, aham, assim, né? Alguém tem que começar. E eu falo muito assim sobre a questão do plantio e da colheita. O plantio, ele é opcional. Você escolhe se você quer plantar. Agora, se você uhum, plantou, você vai colher. E não adianta você plantar maçã esperando laranja, né? Então eu é, acredito de verdade que, se você toma um posicionamento, eu não estou dizendo que isso é o suficiente para manter um relacionamento e ficar tudo uma beleza. Mas assim, você vai colher aquilo que você está plantando ali, aquilo uhum, que você está fazendo, você vai ter o retorno daquilo, sabe? Então eu acho que a uhum, gente tem que pensar nisso também. isso, exatamente. E lembrando, né, dessa questão do pedido, né, que nós estamos entre dois adultos, Sim. né, e eu não estou como uma criança pedindo para alguém maior do que eu estou diante de outro igual, eu também não estou maior olhando para uma criança. Uhum. Então eu tenho que respeitar a disponibilidade do outro. Não, eu posso fazer um pedido, claro. Eu acho que quando a gente comunica de uma maneira mais empática, as nossas chances de ser escutados e atendidos aumentam muito. Por isso que a gente Sim. bate na tecla desse aprendizado como tão importante. Porque na medida em que o outro também não sabe, eu também posso ir pontuando, né? Você está me dizendo isso, é assim, assim, sabe? E ajudando o outro a clarear aquilo que ele também está colocando de uma maneira empática. O termo comunicação não violenta, hoje em dia, na época que o Marshall escreveu o livro dele, ele deu esse título muito porque ele estava estudando sobre como que as pessoas poderiam, pensando na violência mesmo do Uhum. mundo, né? Uhum. Mas hoje em dia, eu acho que tem se usado muito o termo comunicação compassiva. Sim. Né? Tem se usado muito esse termo, é uma comunicação compassiva. E então, falamos de parceria, falamos da Eu acho que comunicação, né? temos tempo ainda para falar um pouquinho de organização. Já já a gente vai ser expulsa. A gente vai Já conversando, o papo já, é né? tão bom que, quando a gente vê, já passou, né? A gente tem É, pouco mais de 5 minutinhos. Mas a gente tinha colocado aqui como um dos pontos também a questão da organização, né? Como um todo. E isso. aí eu acho que não é, na verdade, eu acho que é muito menos até física, né, de espaço, né? Claro que precisa, mas eu acho que isso talvez a gente consiga até fazer realizar melhor, porque a chegada de um bebê, né? Então, assim, você Uhum, costuma ter essa organização, essa preparação, né? Ter aquela questão toda ali física. Eu acho que isso daí é mais natural, né? Mas uhum. daí eu acho que a gente precisa de um outro tipo de organização que muitas das vezes não se pensa antes e não se tem depois, né? E aí, É, é. Organização, ela é uma palavra que cabe muita coisa. A gente pode falar até de organização interna, né? uhum, A organização do externo reflete como que está a organização interna também. nossa, para mim isso daí, Elô, hoje mesmo eu falei isso aqui. Esses dias eu tô mais introspectiva. Eu passei por um momento essa semana e isso me fez assim olhar mais para dentro, ficar mais no meu canto. E hoje foi dia de Uhum, faxina em casa. E para mim, uhum, assim, a faxina de fora é a faxina de dentro, sabe? uhum, Eu preciso ter os meus ambientes organizados e limpos para eu conseguir organizar a minha mente, as minhas emoções, a minha bagunça interna, sabe? E eu até uhum, sugeri aqui já no meu Instagram isso, para que, porque eu já atendi casais assim, por exemplo, como que tá o quarto do casal? Ah, tá uma bagunça, tá coisa espalhada pra cá, pra lá. O dele fica de um lado, o meu fica do outro. Eu cuido do meu, ele cuida do dele. E como que tá o relacionamento? Assim, você falou do relacionamento ou você falou do quarto? Sabe? aham, Então, assim, reflete muito. é, E aí eu falei para as pessoas observarem isso, né? A gente acha que não, mas uhum, é o que você falou, cabe reflete. muito
coisa dentro de Reflete. organização. Eu, durante alguns anos, muitos anos, aliás, né? Eu trabalhei como professora também, né? E eu me lembro de ver o caderno de um aluno que era totalmente desorganizado. Mas totalmente. Tinha dia que ele começava a copiar a matéria do canto, daqui a pouco você viu ele tinha mudado o página, tinha voltado lá para frente, estava num pedaço lá na frente, então ele não conseguia ter uma sequência. E aí isso Uhum, refletiu o tanto que o mundinho interno dele, familiar, estava totalmente bagunçado. Depois eu fiquei sabendo, né, da uhum. história, com colegas que já tinham sido professora dele em outros semestres e tal. E eu falei assim, gente, completamente. Então, reflete muito, né? A sua organização com o espaço reflete a sua organização interna. E a organização nos ajuda, o espaço organizado nos ajuda a, não só essa parte de organizar o interno, a organizar o nosso tempo. Organiza, Sim. otimiza a nossa vida, E é o que a gente né? mais precisa depois da Se, chegada dos se, filhos, de organizar tempo. Isso, porque a gente precisa, e organizar o tempo é outra tarefa. Então eu tenho a organização do espaço físico, eu tenho a organização do tempo também, Uhum. né? Eu tenho a organização do meu interno, do meu mundo interno, eu tenho a minha organização do espaço físico, eu tenho a organização do meu tempo. Eu tenho Sim. uma prima em Cuiabá que ela trabalha como organizadora. É a profissão dela, chama Personal Organizer, a Carol Não, Campos. eu assim, quando eu E fiz essa E ela transição, eu faz achava assim, que tá, um era isso. trabalho maravilhoso, né? Ela faz um trabalho maravilhoso com organização do espaço, né? Otimização. Agora, eu gosto muito de trabalhar com meus clientes a organização do tempo. Como que você organiza seu tempo? Né? Porque às Uhum. vezes a pessoa fica reclamando que não tem tempo, que não tem tempo, que não tem tempo, né? E aí a gente tem que olhar para como que eu estou utilizando o meu tempo. E a gente vai começar listando tudo que eu faço e Porque distribuindo isso nos meus o dia do horários. tempo é a única coisa que todos nós ganhamos iguais. Todo mundo recebe Aham, 24 horas por dia. E aham, aí, isso daí não tem como você dizer. Ah, mas ele ganha mais, ele aham, ganha menos. O valor dele é uhum. maior. Não, é igual para todo mundo. É, tem uma moça aqui do Te Apoio Mãe, É, falou que já contratou quem personal contratou. organizer na casa dela e que gostou, Você que vai legal. meter tudo no lugar depois. É isso. É É, porque eu acho que a é. gente tem muito isso, né? Vai desorganizando, desorganizando, e aí depois, quando Uhum. você quer arrumar tudo de uma vez, não dá, porque você mesmo já não se encontra mais naquela bagunça. Isso, e quando você reclama que você não tem tempo para nada, quando você pensa, a desorganização do espaço físico também fez você se perder no seu tempo também. Porque às vezes uma coisa que podia estar prática, uma do ladinho da outra, que facilitaria a sua vida, você tem uma aqui e a outra lá, está caída lá em algum outro canto, não é? É, E com relação às atividades do tempo, eu sugeriria que depois que você liste tudo que você faz, tudo que tem ocupado o seu tempo, todas as pequenas tarefas, até de recolher roupa, uhum, ao banho, ou fazer xixi, tudo. Você vai pôr tudo lá dentro. Os tempos que se você por acaso tem para ficar na rede social também, né? E aí depois você vai classificar isso, classificar entre as prioridades, aquilo que é prioridade, é importante, aquilo que é delegável, sim. entendeu? E às vezes você vai encontrar nisso aí muita coisa que não é importante. Eu E acho que são aí a gente. duas coisas que eu acho que prejudicam muito Uhum, é isso de você não dizer não para nada e achar que tem que dar conta de tudo, que tudo é prioridade, porque eu acho que quando a gente vira mãe, a gente acha que vai virar uhum, super mulher e a gente tem muita dificuldade. E a segunda uhum, coisa é esse medo de delegar, porque você acha que uhum, ninguém vai fazer como você, porque você acha que as pessoas não vão dar conta, que é você que tem que fazer, né? As uhum. meninas estão falando aqui que elas estão lendo O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã também mudou a minha vida, meninas.
Porque é isso, assim, e lá no livro ele fala exatamente sobre isso que você falou, Elo. Eu não sei se você já leu. Ai, vamos ser expulsa. Não vai dar tempo, Eu, Elo. o meu, 25 segundos apareceu aqui no cronômetro. Então, assim, não vamos muito conseguir concluir. obrigada. Queria só agradecer você, Elo, todo mundo que participou. Acho que a gente falou o que era Muita importante, né? gratidão. Tá salvo aqui. Isso. Até uma próxima, tá bom? Boa noite, Muito Elo. obrigada. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Alguém deu um Tchau, print? gente. Não, ninguém. E eu não vou